Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor, aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 19, verso 45. Agradecer o convite do pastor Alessandro, a confiança dos demais pastores, para que eu possa estar trazendo o que não é meu, o que é do Senhor, porque a palavra não é nossa, é dele, e é tudo para ele. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Então só tem amém. Você vai ler esse texto que diz assim, ó. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. 47. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres e os líderes do povo procuravam matá-lo. Podem tomar seus assentos. Essa é só para trazer um contexto do que está acontecendo aqui. Jesus vem descendo. A entrada triunfal de Jesus é esse momento. É o momento que o povo grita para Jesus, joga as palmas na sua frente, é onde os sacerdotes vão dizer, os líderes do povo vão falar, peça que eles se calem, e Jesus vai dizer, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Só que quando Jesus adentra Jerusalém, ele chora. Jesus, ele tem algumas poucas vezes que ele é relatado que ele chorou. E quando ele adentrou Jerusalém, nesse contexto, imagine um momento feliz, e muda totalmente, e ele chorou. Porque Jesus era profeta. Ele tem uma visão. E ele vai dizer, se vocês aproveitassem o tempo da minha visitação. Ele está visitando. E eles não vão aproveitar. João 1,11 vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, ou não, em algumas versões, não o aceitaram. Mas ele, mesmo sabendo do que está acontecendo, que o povo não vai aceitar, ele vai ao templo. E aqui nós vemos nesse texto que ele vai lá e começa, João vai relatar com mais detalhes, que ele começa a jogar as mesas, começa a quebrar as bancadas. Por quê? Porque o povo estava mercadejando, transformou a casa de Deus em um mercado. Não era para o povo ir lá comprar a oferta, era para o povo pegar a sua ovelha e subir a Jerusalém com a sua ovelha que ele cuidou, a sua primícia, aquela ovelhinha que nasceu lá na terra dele, era para ele levar nos ombros, para ele trazer até o templo, ser lavado no tanque de Betesda essa ovelha, e essa ovelha seria sacrificada. Mas não, o povo preferiu o quê? Vamos subir a Jerusalém e vamos ao templo. Lá tem para vender a pomba, tem para vender a ovelha. Vamos comprar esses animais. E os sacerdotes o que faziam? Para se manter no poder, eles tinham uma sociedade com o governo, com Roma, e eles vendiam esses animais, e esses animais traziam lucro para eles e para Roma. Uma parte do dinheiro era levada a Roma. Esse é o contexto que Jesus vem depois da visão dele. Ele destrói tudo, vira tudo, a todas as mesas, e começa a ensinar no templo. Porque como ele viu na visão dele que haveria destruição, ele quer salvar as pessoas. Só que esse é um contexto, irmãos, que eu quis introduzir para vocês, que às vezes o pecado entra na área da oferta, e não é um pecado que começou agora.
não é ser religioso e ofertar desse jeito, não é dizimar o 10%, porque se criou na igreja o dízimo, e muitos não sabem que é o 10%, que acha que tem que entregar o envelope para que seja lido o nome, ou para que o nome esteja entre os dizimistas. Se for para dar o dízimo, é o 10%. Se for para ofertar, é de coração. Deus, quando Ele vê Abel e Caim, a oferta estava toda correta. Não pense que estava errada, é uma oferta de paz. Era assim que era feito. Trazia-se ovelha, tirava-se a gordura da ovelha, pegava a oferta de manjares, colocava a gordura de ovelha em cima da oferta de manjares, para que fosse o líquido, para que fosse a libação. E assim era feita a oferta de paz. Não tinha nada de errado com a oferta de Caim. Os dois estavam oferecendo juntos uma oferta de paz para que Deus pacificasse o coração e aceitasse a humanidade de novo. Só que o coração de Caim o acusou. O coração dele não era puro. Então, se for para ofertar e não for de coração, Deus vai saber. Nós vamos aqui na igreja, garanto que os tesoureiros vão contar essa oferta, vai ser bem recebido, mas que seja de coração. Como eu disse, esse contexto não é de agora. Então a gente vai ler em Malaquias. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de expor a palavra, de ler textos, de falar sobre a Bíblia. E eu espero que vocês essa noite sejam como os bereanos. Quando eu ler um texto, quando eu falar, vocês abram as suas Bíblias, leiam no telão, leiam, confiram se é verdade. Malaquias capítulo 1, do verso 6 a seguir. Esse é um texto que vem para aqueles que estão aqui, em cima, no altar. Por incrível que pareça, Deus não começa falando diretamente ao seu povo, mas sim começa falando diretamente aos seus líderes. Primeiro vem para os líderes. A gente só lê o capítulo 3, mas a gente esquece de ler o capítulo 1 de Malaquias. Verso 6 diz assim: o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda pergunto: de que maneira te desonramos? E ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem o mal algum. Na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Também oferece-os de presente ao governador. Também se oferecer-os de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, também apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com este tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Oh, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês. Ele não está dizendo que não tem prazer nas ofertas, ele está dizendo: não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Como eu disse, a primeira pessoa, o que tem que ser aceitado é a pessoa. Sou eu perante o Senhor, não é o que eu trago. O que eu trago, oferta no original quer dizer presente. O que eu trago de presente para o Senhor, Ele se agrada. Mas se o meu coração for puro,
se o meu coração desejar entregar, se eu for feliz em entregar, se eu correr para o altar do Senhor e dizer: está aqui, Senhor, eu não merecia nem estar vivo, eu sou pobre, ao povo voltarei, sou pecador, sou miserável. Davi disse que ele foi gerado em pecado. Salmo 51. Somos miseráveis. Como vamos poder estar perante o seu Senhor se não for de coração puro e entregar essa oferta com o desejo que a casa do Senhor seja mantida? Só que aqui vai dizer que a coisa estava tão feia, que o povo já não estava adorando ao Senhor como deveria. O que ele vai dizer? Sacerdotes, é melhor que fechem as portas do meu templo, porque esse povo está trazendo a oferta cega, aleijada, defeitosa, e eu não estou me agradando. Eu quero que eles tragam o melhor, porque eles me amam. Eu quero que eles tragam o melhor. Primeiro ele começa a dizer que não é Senhor, porque eu sou o Pai. Ele se apresenta primeiro como Pai, depois como Senhor. Então vocês entendem que o contexto que Jesus encontrou lá não era recente, é 400 anos antes aqui. Não é um contexto recente, não é uma história de agora. E como eu disse, ele fala para sacerdote, mas fala para o povo também. Vem primeiro em cima, depois vai embaixo. Malaquias 3:8, texto muito conhecido, muito usado para falar de dízimo e oferta. Porque pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão roubando. E ainda pergunto: como? Em que te roubamos? Nós, nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Vem só. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. É Deus que fala. Ele fala aos sacerdotes, ele fala ao povo. Se nós continuarmos lendo esse texto, ele vai falar sobre os ímpios, e ele vai falar lá no finalzinho, no 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Há remanescentes em Israel, há remanescentes na sua igreja. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Foi escrito o seu nome, um memorial dos seus atos lá no céu, porque você honra o seu Senhor, porque você dá honra ao seu Pai. Está escrito lá nos céus. No dia que agir. Agora, para quem fica olhando o ímpio, que o ímpio prospera, e você que é cristão não prospera. Você que olha o ímpio, olha isso aqui. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ele vem, e a noiva clama, chama ele, porque ele vem. E aí vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que deu de coração, que se entregou de coração. O que é a primícia do Senhor? Aqui nós vamos falar de oferta. Eu não vou entrar na parte do dízimo, vou falar de oferta. O que são as primícias? Provérbios não, irmãos, desculpe. Levítico, verso 1, capítulo 1, verso 9 e 10.
Sabe, Levítico é um livro que ninguém gosta de ler, porque ele traz muita lei, muita regra. Nós, como seres humanos, não gostamos de regras. Nós gostamos de burlar as regras. Lá desde o Éden, Deus fala assim: não coma desta árvore, pode comer dessa. Uma era do conhecimento, a outra era da vida eterna. O que o homem escolhe? Burlar a regra. Então a gente não gosta de ler leis, não gosta de se inteirar delas. Mas é bom a gente se inteirar para saber o que a Bíblia diz. No verso 9 diz assim: as vísceras e as pernas serão lavados com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar, em um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer cordeiro, quer cabrito, oferecerá macho sem defeito. Sem defeito, irmãos. Sem defeito. Esse é o holocausto. Notem que ele vai ser lavado as entranhas e lavado as pernas. Gravem isso na memória, que a gente vai retomar esse assunto ainda mais para frente aqui, que é um assunto que é muito importante para nós, para você entender o que é o holocausto, o que se transformou essa oferta. Lá no Levítico 6:8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e seus filhos, em regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar. Sobre o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e calções de linho de baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e colocarás do lado do altar. Depois trocará as roupas e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, e mantenha-se continuamente aceso o altar, não deve ser apagado. Vocês notam que ele fala da oferta da manhã e a oferta da noite. Vai ter que arrumar a lenha e colocar o holocausto lá para queimar de manhã. Vai ter que arrumar o holocausto que vai ser colocado de tarde para queimar a noite toda. Então é de manhã, é de noite, é todo dia a lenha queimando, o fogo aceso, o Espírito queimando em seu coração, todo dia, o dia todo. Não podemos nos afastar do Espírito Santo. Não podemos não deixar de dizer: aviva-nos de novo, vem de novo, queima o teu povo, acende o povo, revela os dons. Não podemos deixar de pedir isso. Somos dependentes desse fogo. Aqui nós temos o holocausto. Eu vou falar de uma outra oferta para vocês. Essa oferta é um sacrifício pelo pecado. Essa é uma oferta diferente do holocausto. Diferente do holocausto, ela não era lavada, as pernas e as partes internas. Só que esse sacrifício é bem específico. Tem sacrifícios na Bíblia para diferentes coisas, e esse é um sacrifício muito específico, porque ele se encontra em Levítico 5, no verso 14 a seguir. Porque sabe, vocês pecaram, eu pequei, os pastores aqui pecaram, e nós nem sabíamos que tínhamos pecados, porque nós nem tínhamos nascido. Pecados que vocês nem sabiam que iam cometer. E essa lei vem para isso. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecado sem intenção, em qualquer coisa sagrada, ao Senhor trará um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base do peso padrão
do santuário como oferta da culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, e acrescentará 1/5 do valor e estenderá ao sacerdote. Este fará propiciação pela culpa com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Vocês entendem do que eu estou falando? Vocês entendem das pessoas que eu estou citando aqui? Será que vocês entendem? Falei de 2 ofertas. Uma pelo pecado que você não sabe que cometeu. Uma que você tem que oferecer. Vocês entendem? Uma que você tem que lavar os pés. E outra que você não lava os pés. Vocês entendem que cena que eu estou mostrando para vocês? De quem eu estou falando? João 13. Oh, aleluia. No verso 4 a seguir. É dessa cena que eu falo. Agora vocês vão saber quem são vocês, quem sou eu e quem é o sacrifício. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugou com a toalha, e ele estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora ao que estou fazendo a você, mas vocês porém entenderá o que? Disse Pedro: não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: se não lavar, você não terá parte comigo. Agora vocês sabem que cena que é essa, que oferta que você é, que primícia que você é de manhã e de noite, é você de manhã e de noite, porque você é o holocausto, eu sou o holocausto, ele é o sacrifício. Judas vende ele por moedas de prata, ele é o sacrifício pela culpa que você nem sabia que tinha. Vocês entenderam? Você é a primícia do Senhor, de manhã e de tarde. Queima no altar o fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Mas, irmão Napoleão, eu sou aleijado, eu sou cego. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Ele veio para perdoar você pelo que você nem sabe o que fez. E eu tenho uma notícia para você. Ele quer curar você. Ele quer nos curar. A gente vai ver um texto que eu já li aqui uma vez, e eu vou ler quantas vezes for necessário. Eu escutava uma mulher ministrando junto com a minha esposa, e eu falava para ela: amor, ela prega a mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra. Não interessa se é a mesma palavra, interessa que fala de Deus, fala de Jesus, fala de salvação. Pregue a mesma palavra. Ele morreu na cruz, ele te salvou, ele morreu por você, ele vem, a noiva espera. Pregue a mesma palavra, não pare de pregar. Salve vidas. O texto se encontra em Lucas, irmãos. Esse texto está no capítulo 7. Há uma dúvida no coração de João Batista. Ele vai pedir que os seus discípulos vão até Jesus. E esse texto responde o que seria a cura para nós. 7 no verso 20. Enquanto os irmãos acham e os irmãos colocam ali, eu vou tomar uma água. Vamos lá. Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou
para perguntar-nos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Olha a dúvida que o homem que Jesus vai citar como nascido de mulher, não há como ele. Mesmo assim nasceu uma dúvida no seu coração, porque nós somos pecadores, dependemos daquele sacrifício que Judas vendeu por prata lá. Nós dependemos dele. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então respondeu aos mensageiros. Olha a resposta, é para você e para mim essa resposta: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não escandaliza por minha casa. Ele quer curar você essa noite, Ele quer te curar. Ele não se interessa como você chegou, Ele se interessa que você venha e seja a primícia dele. Já vou encerrar, irmãos. Muitos textos. Eu não quero confundir vocês, mas a gente vai acabar com o texto dessa campanha. O texto está lá em Provérbios 3, capítulo 3, no verso 9. As primícias, irmãos, para quem não sabe, primícias vem de primeiro. O que é primeiro? É um. O que é um? Um é 1%. Então o irmão está dizendo que além de dar os 10, eu tenho que dar mais 1%. É isso que eu estou dizendo. É a primeira coisa que você separa do seu salário. O 1% que é de Deus. Essas são as primícias. Se você não sabia, fique sabendo. E se você está ofertando as primícias, eu espero que com essa administração, que você saiba que o teu coração que tem que ser aceito, não a tua oferta. Então quando você for trazer as primícias, você não traga 10 reais só, mas você traga 1% do teu salário, porque isso que são as primícias. Mas e o 10%? Também tem que dar. Isso não é uma pregação de dízimo, então não vou nem entrar no contexto de por que tem que dar o dízimo. Mas saiba que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Vamos lá, verso 9, para a gente finalizar. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Para aqui nessa primeira parte. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. O que quer dizer isso, irmão Tiago? Com todos os seus recursos. Honre com a sua voz, honre com sua mão, com o seu braço, com a sua perna, com o seu corpo. Honre com tudo que você tem. Você é a primícia do Senhor. A primeira coisa que Ele quer é o teu coração. A primeira coisa que Ele quer é o teu ser. Ele não quer que você honre só com oferta. Ele quer você. Você é o holocausto. Você foi lavado. Como que eu fui lavado? Quando você vem aqui, você entra com os pés sujos. Você é lavado aqui quando entra na casa do Senhor, com louvor, com oração. E como que eu fui lavado interiormente? Quando você pegou o livrinho, igual João, igual Ezequiel, e você come esse livrinho, e você é lavado por dentro. É assim que você é lavado. Então a primeira coisa, o primeiro ser que Ele quer é você, o holocausto do Senhor, de manhã e de tarde, queimando, sem parar. Tire a sujeira, tire a cinza, tire os restos, queime perante o Senhor. Vamos continuar o texto para finalizarmos. Com os primeiros frutos e de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama,
assim como o Pai faz ao Filho, a quem deseja o bem. Então eu quero que você saiba essa noite algumas coisas que foi dita aqui, para que nós não esqueçamos. Você é a primícia do Senhor. Você é o holocausto que queima. Limpe as cinzas. Seja lavado pela palavra. Esteja perante o Senhor sempre que puder na casa dele. Não congregue sozinho. Sozinho não somos nada. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos dons dos outros. Eu não sou nada se o pastor Zaqueu não chegar do meu lado, não colocar a mão no meu ombro e orar por mim antes de eu ministrar. Eu não sou ninguém. Eu só sou alguém se ele der as mãos, se nós dermos as mãos e seguirmos juntos. Então venha à casa do Senhor e saiba que Ele quer curar você. Essa noite ainda, não sei o que você precisa, mas Ele quer curar você. Eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado aos pastores por ter me ouvido. Obrigado mesmo a vocês por terem me ouvido. E saibam que foi de Deus. Deus me deu. Primeiro veio para mim, para depois para vocês. Amém.